no livro de 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 34, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 34, e vamos ler alguns versículos. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 34. Tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Versículo de número 7. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Versículo 14, meus irmãos. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei de Moisés, dado pela mão do Senhor. Versículo de número 30. E o rei subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até ao menor, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs o rei em pé, e em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos com todo o seu coração, e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estavam escritos naquele livro. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos vai mostrar aqui, no capítulo de número 34, a Bíblia vai nos mostrar a história do rei Josias. Josias, que é filho de Amon. Amon, que é um rei que foi mau, que serviu a outros deuses. Então eu vejo na Bíblia Sagrada que Josias, filho de um rei idólatra, no meio de todo um reino de idolatria, com 8 anos de idade, vai começar a ser rei no reino do sul, o reino de Judá. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que apenas com 8 anos de idade, este jovem rei Josias vai começar a reinar perante o Senhor. Amém, meus irmãos? Então nós vamos ver, logo no versículo do número 2, que ele vai fazer aquilo que agrada ao Senhor e não se vai desviar nem para a esquerda, nem para a direita, daquilo que Deus queria fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu vejo aqui um rei muito jovem, com apenas 8 anos de idade, que vai estar no meio de um reino completamente idólatra, completamente de idolatria, e vai fazer uma grande reforma, vai viver um grande avivamento, vai destruir toda a idolatria,
todas as imagens de escultura, e toda a nação de Israel vai servir ao Senhor, desde o reino do sul até o reino do norte. O que é que eu quero dizer aqui esta noite, meus irmãos? Eu quero dizer que se um jovem muito tenro de idade conseguiu vivenciar um grande avivamento, eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, que nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, temos comunhão com o Pai, temos o Consolador, o Espírito Santo. Nós vamos vivenciar um grande avivamento e já estamos vivendo esse avivamento. E eu quero te dizer uma coisa, aleluia, que nós vamos viver esse avivamento e ele vai se espalhar por toda esta nação, e não vai ficar só aqui não, vai se espalhar por toda a Europa até aos confins da terra. Só quem crê, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Josias vai servir ao Senhor com apenas 8 anos de idade, meus irmãos. Vai tomar conta de um reino idólatra, mas a Bíblia Sagrada nos mostra que no 8º ano do seu reinado, ou seja, meus irmãos, com 16 anos de idade, Josias vai fazer uma coisa, meus irmãos, que vai mudar tudo, vai transformar tudo, vai quebrar tudo e vai mover, meus irmãos. Então a Bíblia diz que com 16 anos de idade, aleluia, Josias começou a buscar ao Deus de Davi. Com 16 anos de idade, Josias vai começar a buscar ao Rei, ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou repetir só mais uma vez. Com 16 anos de idade, Josias vai servir ao Rei Todo-Poderoso, ao Deus Todo-Poderoso, e vai buscar a sua face. Então, meus irmãos, quando Josias decidiu buscar a face do Senhor, começou a acontecer, meus irmãos. As coisas começaram a mover, as coisas começaram a acontecer. Quando Josias decidiu buscar ao Deus de Davi, ele começou automaticamente a tomar uma postura e a purificar a nação de Judá. Vai começar a destruir os altares dos Balaíns, cortar as imagens do sol, vai reduzi-las a pó, vai destruir os ossos dos sacerdotes idólatras e vai fazer o mesmo nas cidades de Manassés, Efraim, Simeão, Naftali, e toda a nação de Israel vai servir ao Senhor. Por quê, meus irmãos? Por quê, meus irmãos? Porque Josias decidiu buscar ao Senhor nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso. E como é que nós buscamos ao Deus Todo-Poderoso? Como é que nós buscamos a face do Deus Todo-Poderoso? Como é que é, meus irmãos? Eu vejo que Josias, com apenas 16 anos de idade, vai viver aquela palavra que diz lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Meu Deus! Quando Josias decide chegar à face do Senhor, vai mover, tudo vai acontecer. Mas como é que, irmãos, nós chegamos à face do Senhor? Como é que nós chegamos perante a face do Senhor? Um Deus todo-poderoso, um Deus imensurável, um Deus que é todo-poderoso. Ai, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só tem uma maneira, só tem uma maneira, só tem uma maneira, é através da oração, é através da oração, é através da oração, meu Deus. Então, quando Josias começa a orar, ele vai viver um grande avivamento.
avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Mas talvez os irmãos pensem que Josias, o nome dele, vai aparecer somente no capítulo do número 34, mas não. A Bíblia Sagrada nos mostra que em 1 Reis, no capítulo 13, um profeta, que a Bíblia não vai registrar o nome, vai até Jeroboão, ao rei do reino do norte, e vai dizer para ele: olha, vai surgir um de nome Josias, e ele vai destruir a idolatria, ele vai destruir esse altar, ele vai quebrar esse altar em Betel, ele vai destruir, meu irmão, minha irmã. Josias ainda não existia, eram 300 anos, mas eu vejo uma coisa, meus irmãos, eu vejo que Deus já tinha decretado que iria haver um grande avivamento. Eu vou repetir, eu vejo na Bíblia que Deus já tinha decretado um grande avivamento. Estava profetizado, estava decretado, estava, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, estava profetizado um grande avivamento, estava profetizado uma grande mudança no reino de Israel, mas Deus só estava à espera de uma coisa, meus irmãos. Deus só estava à espera de alguém que orasse. Deus só estava à espera de um povo que orasse. Deus só estava à espera de alguém que dobrasse os seus joelhos e começasse a orar. Então eu quero te dizer uma coisa: já está profetizado o avivamento. Na sua palavra tem avivamento para trás e para frente. Então eu quero te dizer que se nós aqui estamos orando, esse avivamento já está chegando, já está chegando, já está chegando, já está chegando, meu Deus. É a nossa oração, é o nosso clamor que vai destruir as barreiras, vai quebrar dos demônios, vai quebrar tudo, meus irmãos. É a nossa oração que move. Quando Josias começou a orar, meu Deus, a Bíblia diz que ele começou imediatamente a destruir os altares, a quebrar a idolatria. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, através da nossa oração, Deus vai mudar esta nação de Portugal. Através da nossa oração, os ídolos vão cair por terra. Através da nossa oração, Jesus vai ser glorificado. Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 44, no versículo do número 3: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A Bíblia diz, meus irmãos, em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, diz assim: e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos e os jovens terão visões. E vai dizer também: e sobre os servos e sobre as servas há de ser que derramarei o meu espírito. Está profetizado, está decretado na palavra. Então eu quero te dizer, minha irmã, já está acontecendo, porque nós estamos orando. Meu Deus,
Já está acontecendo, meu irmão, minha irmã. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Porque aqui a igreja deve estar clamando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo uma coisa muito profunda, meus irmãos. A Bíblia Sagrada nos vai mostrar que quando Josias começou a clamar, a orar, a buscar a face do Senhor, só no ano do 10º é que ele começou a agir. Só quando ele tinha 20 anos de idade é que ele começou a deixar aquela chama do avivamento, que primeiro começou no coração dele e depois foi saindo até se espalhar por toda a nação de Israel. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, é assim que está acontecendo nas nossas vidas. Primeiro, esse avivamento está entrando em nós e já está ardendo aqui no meu coração, está ardendo no teu coração. Então eu quero te dizer, muito em breve tu vais sair e tu vais libertar esse avivamento que está dentro do teu coração. Tem muita gente que diz: eu não estou vendo nada, eu não estou vendo avivamento, eu não estou vendo nada. Eu estou vendo sim, está dentro de mim, está dentro de nós, e muito em breve vai respingar, vai se espalhar por toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que Elias, ele profetizou para Acabe: olha, Acabe, vai chover em Israel. Eu vejo que Elias, ele decretou, ele profetizou, mas eu vejo que Elias, depois de profetizar, ele vai até o Monte Carmelo e vai fazer o que, meu irmão, minha irmã? Ele vai orar, ele vai clamar, ele vai buscar para quê? Para aquilo que estava profetizado acontecesse. E quando Elias começou a orar, começou a clamar, lá no céu surgiu uma nuvem, uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas quanto mais ele orava, mais a nuvem se aproximava. Eu vou repetir, meu Deus, quanto mais ele orava, mais a nuvem se alastrava. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, quanto mais nós clamarmos, nós orarmos, essa nuvem, que é uma pequena nuvem, vai se alastrar por toda a Vila Franca de Xira e vai avivar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, quando Josias começou a orar, tudo começou a acontecer. Então, meus irmãos, ele vai reparar toda a nação de Israel, o reino do sul. E depois, meus irmãos, ele vai decidir ir até ao templo para restaurar aquilo que precisava ser restaurado. E a Bíblia Sagrada nos mostra, meus irmãos, que quando Josias enviou os homens para restaurar o templo, a Bíblia Sagrada nos mostra que quando eles estão trabalhando ali no templo, a Bíblia Sagrada nos mostra que o sacerdote, o sumo sacerdote Ilquias, vai encontrar um livro, e esse livro é, meus irmãos, a lei do Senhor Moisés, escrita pelo próprio dedo de Moisés. Então, meus irmãos, quando Ilquias vê o livro e toma o livro na sua mão, ele vai dar para Safá.
Safá vai levar o livro para o rei. E quando o rei, meus irmãos, vê o que está escrito na lei do Senhor, a Bíblia vai dizer que ele vai rasgar as suas vestes e vai se humilhar perante o Senhor, e através da palavra do Senhor ele vai restaurar aquilo que ainda precisava ser restaurado. Ele vai destruir a idolatria que ainda restava, e através da palavra o avivamento vai concluir-se. Eu vou repetir: através da palavra o avivamento vai se concluir. Eu vou repetir: através da palavra o avivamento vai se concluir. É preciso oração, mas é preciso palavra. É preciso oração, mas é preciso palavra também. Sem palavra não tenho a conclusão do avivamento. Sem palavra o avivamento fica pela metade. Mas eu vejo aqui uma igreja que está clamando, está orando, mas também tem palavra. Também tem palavra. Também tem palavra. Então, meus irmãos, para ter um avivamento é preciso orar, mas é preciso também ter palavra. É preciso também ter a palavra. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra, meus irmãos, que o rei Josias, ele tinha a palavra, só que não era a palavra genuína, não era a palavra que devia ser, não era a palavra que deveria ser pregada. Ai, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. E hoje na face da terra nós precisamos de orar, mas precisamos também da palavra do Senhor. E que palavra é essa? A Bíblia diz, meus irmãos, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra que nós precisamos anunciar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra. Mas o problema, meus irmãos, é que tem muita gente por aí pregando um Cristo que não é o Cristo verdadeiro da palavra, um Cristo que está pregado na cruz, um Cristo que não pode salvar, um Cristo que não cura, que não liberta, que não batiza com o Espírito Santo. Mas o nosso Jesus, aleluia, o nosso Jesus que nós pregamos aqui na ADF, o nosso Jesus é o Deus Todo-Poderoso, é o Jesus que salva, é o Jesus que liberta, é o Jesus que leva para o céu, que batiza com o Espírito Santo. É esse Jesus que nós pregamos aqui na igreja ADF. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu no início comecei a dizer que estava profetizado que Josias ia restaurar toda a nação de Israel e ia viver um grande avivamento. Mas para isso se efetivar e se realizar verdadeiramente, teve que ter oração e teve que ter palavra. Quando teve oração e teve palavra, aí o avivamento foi completo, aí o avivamento aconteceu, aí o avivamento se espalhou por toda a nação de Judá e pelo reino do norte também, e se cumpriu aquela palavra que aquele profeta profetizou em 1 Reis capítulo 13. Então eu quero dizer o que esta noite?
eu quero dizer que a palavra do Senhor é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. A Bíblia diz, meus irmãos, no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é a lâmpada, a palavra é a luz, e através da palavra as almas se converterão. Jesus, quando estava sendo tentado por Satanás, Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Deus chamou a Ezequiel no capítulo 3, a Bíblia vai nos mostrar que Deus deu uma visão de um rolo para Ezequiel e disse, olha Ezequiel, come esse rolo todo, come ele, come a minha palavra, porque através da minha palavra as almas se converterão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada nos mostra, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a Bíblia diz que Jesus deu uma ordem, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram em Jerusalém, orando, clamando, buscando, e aconteceu o que, meu irmão? Aconteceu o avivamento, o fogo desceu, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia Sagrada nos vai mostrar, meus irmãos, que quando Pedro se levantou e viu uma multidão de quase 3.000, louvado seja o nome do Senhor, ele abriu a boca e ele não foi orar não, ele foi pregar a palavra, ele foi ministrar ao Senhor Jesus Cristo, ao Jesus da cruz do Calvário. E quando Pedro abriu a bocona, foi um grande avivamento, aleluia. Tem que ter oração, mas tem que ter palavra. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos mostrar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, a Bíblia vai nos mostrar um centurião de nome Cornélio, da corte de Roma, e a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que ele vai orar de contínuo ao Senhor. E quando ele ora de contínuo ao Senhor, não tem jeito, a resposta tem que chegar. E quando ele começou a clamar, chegou uma visão do anjo, chegou uma visão do anjo, chegou uma visão do anjo. E aquele anjo dizia para Cornélio, olha Cornélio, manda ir os teus homens até a Jope, porque lá vai vir um homem de nome Pedro, e ele vai trazer a palavra, ele vai trazer a palavra, ele vai trazer a palavra. E quando Pedro entrou na casa de Cornélio, meu irmão, minha irmã, quando ele abriu a bocona e falou a palavra, ainda estava ele falando, e todos foram cheios do Espírito Santo, e grande foi o avivamento. Tem que ter oração, mas tem que ter palavra também. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada nos mostra, meus irmãos, quando Paulo e Silas estavam na cadeia, completamente amarrados, a Bíblia vai dizer que eles vão clamar ao Senhor, eles vão orar, eles vão louvar, e não tem jeito não, meus irmãos. Quando um crente clama, quando um crente ora, tem resposta, tem avivamento. E a Bíblia diz que quando eles oraram, a terra tremeu, a terra tremeu, a terra tremeu, a terra tremeu, quebrou tudo, quebrou os grilhões, quebrou as correntes, quebrou os demônios, quebrou tudo, arrebentou com tudo, meus irmãos. Mas a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que o carcereiro vai ficar atônico,
vai abrir o olhão. E ai meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer comigo? Ai, eu vou fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles pararam de orar. Agora precisamos de pregar a palavra. Agora precisamos de pregar a palavra. E quando Paulo e Silas pregaram a palavra, o carcereiro foi salvo, a família foi salva, e grande foi o avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vejo aqui uma igreja, eu vejo aqui um povo, eu vejo aqui uns irmãos e irmãs que estão orando, estão clamando, estão levando a palavra. Então, minha irmã, meu irmão, o avivamento já está na nossa frente. O avivamento já está na nossa frente, porque nós temos orado, nós temos clamado e nós temos a palavra, o evangelho genuíno, o evangelho das boas novas, o Cristo que salva, cura, liberta e leva para o céu. Ele está aqui esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, igreja. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ter oração e tem que ter palavra. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra, meus irmãos, que quando a palavra foi encontrada, a Bíblia nos mostra que Ilquias, o sumo sacerdote, vai agarrar naquela palavra e vai levantar ela e vai dar a Saf, e Saf vai dar ao rei. Eu quero te dizer uma coisa: o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus já colocou na tua mão a palavra, já pôs a palavra na tua mão. Tu és o Ilquias que Deus confiou a palavra na tua mão, meu irmão, minha irmã. Mas eu tenho que falar, mas tem muita gente que está com o livro ainda enterrado, está com o livro debaixo do braço e não quer pregar, não quer falar. Mas esta noite tu vais falar, esta noite tu vais pregar, esta noite Deus vai te incendiar. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, meu Deus. Nós estamos clamando, meus irmãos, pela destruição dos principados. Estamos clamando pela salvação de milhões e milhões de almas. Estamos clamando, louvado seja o nome do Senhor, pelo um grande avivamento. Estamos buscando pela capacitação de obreiros para liderar. Estamos clamando, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, já está acontecendo, porque está profetizado na palavra, e a nossa oração está derrubando todas as barreiras. Louvado seja o nome do Senhor. Então segura a palavra debaixo do teu braço e sai daquela porta levando a palavra, sabendo que através da palavra nós vamos despovoar o inferno, vamos destruir os demônios e vamos ver um grande avivamento. Vamos fechar os nossos olhos, meus irmãos. Vamos colocar a mão no nosso peito, com os olhos fechados. Senhor meu Deus e meu Pai,
Eu quero clamar a Ti, Senhor, aqui esta noite, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, se ainda há dúvida, meu Deus, se ainda há alguma dúvida no coração de algum irmão, alguma irmã, que seja destruído agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai, destrói todo sentimento, ó Pai, contrário. Ó Pai, tira, Pai, todo o lenço dos olhos. Ó Pai, tira, meu Pai, toda a cegueira espiritual. Ó meu Pai, quebra, Senhor, e que os irmãos e irmãs aqui esta noite possam sair daqui sabendo que são mais do que vencedores, porque estamos orando, estamos clamando e temos a palavra. Nós temos ao Senhor, que é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então recebe o fogo do avivamento, recebe o poder, recebe a glória de Deus, e começa agora a dar lugar ao Espírito Santo. Começa a falar em língua estranha, começa a adorar. Só dá glória quem tem glória, só dá aleluia quem tem. Louvado seja o nome do Senhor. É a tua oração que quebra as barreiras, é a tua oração que quebra. Então tu vais chegar em casa e tudo vai estar diferente. Tu vais chegar no teu trabalho e tudo vai estar diferente. Tu vais sair para aquela porta e tudo vai estar diferente. Louvado seja o nome do Senhor. É o avivamento, é o avivamento, é a glória de Deus, é o poder de Deus que está aqui nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A Ti, meu irmão, minha irmã, que me vês pela internet, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vem aqui para a DEF, vem aqui para a DEF. Aqui tem oração e aqui tem palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Meu Deus! Aqui tem oração e aqui tem palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então sai pelaquela porta, meu irmão, minha irmã, sabendo que temos autoridade, que temos poder e que o avivamento já está no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos viver dias, meus irmãos, de salvação de milhões e milhões de almas. Nós vamos ver um grande avivamento. Nós vamos contemplar a glória do Senhor, porque nós temos o poder da oração conosco e nós temos a palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Queria chamar